O que a gente vai fazer hoje, hein? Vamos fazer um multissensor tão sensacional que vocês vão querer se inscrever no canal. E aí galera, bem-vindo a Micasa Smart Casa, seu canal aí de automação residencial 100% em português. E aí, o que a gente vai ver hoje então aqui no vídeo? Eu queria mostrar um sensorzinho que a gente vai fazer, multisensor, muito barato, com componentes que a gente pode comprar todos pela AliExpress e que vai conseguir aí ver pra gente umidade, temperatura, movimento e a quantidade de luz que tem no seu ambiente. De forma que você pode fazer umas automações bem legais. Eu, por exemplo, estou mirando na seguinte automação. Às vezes, quando a gente está com o ar-condicionado ligado a noite toda, acontece de que vai ficando muito frio dentro do quarto, a gente dorme com as portas fechadas, as janelas fechadas, e no meio da noite a gente acaba acordando com muito frio para desligar o ar-condicionado. Então, o que eu quero que aconteça? Esse cara aqui, ó, ele vai ver qual que é a temperatura que está do meu ar, e aí aos poucos ele vai subindo a temperatura do ar conforme for ficando muito frio, né? Ele vai mandando para o meu RM Mini subir a temperatura. Se começou a ficar muito quente, então ele vai fazendo o inverso, ele vai diminuindo a temperatura e vai mantendo a noite numa temperatura confortável aí. A mesma coisa vale para a umidade. Se começar a ficar muito seco, ele vai ligar o umidificador de ar. Se estiver ficando muito úmido, ele vai desligar o umidificador de ar. Dessa forma, o meu ambiente, né, a parte do respiratória e tal, vai estar tudo sendo controlado por esse sensor aqui. Geralmente esses sensores, eles são um pouquinho caros, né? Tem a Xiaomi faz um, tem alguns feitos, acho que tem algumas marcas que fazem multisensor, eles acabam custando bem caro, às vezes, sei lá, 500, 600 reais. Esse multisensor aqui é possível fazer por menos de 50 reais. Eu vou depois, no final do vídeo, colocar a lista de preços, né, que eu paguei por cada componente. Então vamos lá para a lista do que a gente vai precisar. A primeira coisa de todas aqui é esse microcontrolador aqui que chama Node MCU. Tem vários diferentes, né? Não tem só esse, tem vários modelos. E o que é o microcontrolador? Ele é como se fosse um minúsculo computador sem muita capacidade de processamento e essas coisas, mas o suficiente para ele controlar alguns componentes. E eles têm os pininhos, vamos mostrar aqui, ó, vou fazer a abertura dele aqui, ó. Eu tirei do plástico agora, acabei de tirar o lacre dele. Ele vem com essa espuma protegendo os contatos. E aí a gente tira e vocês vão ver esse monte de contato aqui, e aqui atrás tem a plaquinha, né? Vocês vão ver que ele tem um ESP8266 aqui, você vê por essa cobrinha aí, essa cobrinha é a antena Wi-Fi dele. E aí você tem o microcontrolador e todas essas perninhas aqui. Para que servem essas perninhas? A gente vai descobrir para que elas servem já já. A gente vai conectar com os nossos sensores, né? E aí a gente coloca onde a gente quiser aqui, que for uma peça de dados, né? Um pino de dados. E na hora de programar a gente fala, olha, tal sensor vai mandar as suas respostas, né, por esse pino. Node MCU, primeiro rapaz aqui da nossa lista. Próximo da lista aqui, quem que é? A gente vai ter esse sensor aqui, ó, de movimento, né? Ele é um sensor de movimento, vocês podem ver que ele é um tanto quanto pequenininho, né? Você vê, ele tem essa pontinha aqui que faz o senso de movimento. E as três perninhas, um deles é a voltagem, o outro é o terra e o do meio aí é o de dados. Por onde ele vai mandar as informações para o nosso microcontrolador, vai começar a fazer mais sentido. Próximo sensor, ó, tirando o lacre agora mesmo. É o nosso sensor de temperatura e umidade, né? Também o mesmo esquema de perninhas do nosso sensor de movimento. Um para terra, um para voltagem e um terceiro para dados. E alguns deles vêm escrito, outros não. Esses aqui não sei se vocês conseguem ver aí. Mas tem aí voltagem, ground e data. E aí, por último, como o nosso terceiro, esse daqui faz papel de 2. Esse daqui faz o papel de movimento.
E por último, nós temos este sensor aqui, que é um sensor de luz. Ele é um fotorresistor, então ele aumenta a resistência quanto mais luz ele está captando. Aqui a gente tem dois juntos, a gente vai quebrar eles agora. Feita a quebra. Aqui está um, aqui está o outro. E esse daqui por um acaso não veio soldado, pré-soldado, então a gente vai ter que fazer esse trabalho. Que outras coisas que a gente vai ter que ter para esse nosso projeto? A gente vai ter que ter cabos jumper, né, para a gente poder fazer a ligação de um para o outro. Vamos dar um exemplo aqui. Posso ter um cabinho aqui solto. E aí, para não precisar de solda nem nada, eu simplesmente coloco aqui um cabinho aqui, faço a ligação no seu pino correspondente aqui. Dessa forma não tem soldagem, fica bem mais fácil. Apesar desse projeto evitar bastante a solda, esse daqui, como ele veio não soldado, eu vou ter que fazer esse trabalho de fazer soldagem aqui nesse pino. Que não é tanto trabalho, soldar não é um bicho de 7 cabeças. E essa case aqui, eu fiz ela, uma impressão 3D dela, né? Tem vários modelos para esse multisensor aí, é um multisensor relativamente famoso aí na comunidade. E aí você pode fazer uma impressão 3D aí, se você tiver acesso a uma. Ou tem lugares que também você pode mandar o arquivo e aí a impressão é feita, você paga uma taxa. Então vamos começar a trabalhar aqui no nosso multisensor. Agora vocês vão ver que a montagem em si do componente é uma montagem extremamente simples. O que a gente tem que fazer é colocar aqui um jumper para o ground, um para cada um, né? E marcar aqui, ó, estou colocando por exemplo o roxinho aqui no ground, esse azul na voltagem. Vou pegar um amarelo aqui para ficar cores bem diferentes. No de dados. E aí eu tenho a montagem do meu primeiro sensor aqui com os 3 cabos prontos para ir para a nossa plaquinha. Vou fazer a mesma coisa com os outros componentes. Bom, com nossos 3 componentes aqui, o que a gente faz? Na nossa plaquinha, a gente tem que escolher um dos Ds. Aqui a gente tem, vocês vão ver que tem várias marcações aqui, não sei se vocês conseguem ver, não sei se vai focar, se não coloca uma imagem. A gente tem várias marcações aqui, com S, D, D1, D2, D3, D4, isso daí são pinos de dados. A gente tem outros que estão escritos aqui, V, 3V, né? 3V significa 3 volts. São pinos que dão voltagem. E alguns que estão escritos G. Os que estão escritos G servem para a gente fazer o ground. Então basta vocês escolherem um pino para o D de dado do seu controlador, colocar o ground no ground e o de 3 volts no 3 volts. E aí vocês escolhem uma forma que vai ficar boa de ficar os fios aqui. Só fazer um Tetris aqui, encaixar um com o outro. Então no caso eu vou pegar o meu cabo roxo aqui de ground e vou colocar num pino de ground aqui próximo do D5. E aí temos nosso multisensor completo, só esperando ir para a caixinha. Agora falta o seguinte, falta a gente colocar um firmware aqui dentro para poder funcionar. Então para isso aí a gente vai para seguir no computador. Então, para a gente fazer o nosso flashamento aqui, a gente vai dar agora uma olhadinha para o nosso Home Assistant.
caso vocês queiram fazer isso utilizando o Home Assistant. Eu recomendo, pelo menos a forma que eu sei fazer. E aí o que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que instalar o ESP Home, que é uma forma de você programar Node MCUs ou esses microcontroladores. Ele te dá acesso a várias placas para fazer configuração, que é muito simples de programar, é uma forma muito simples de você utilizar sensores. Eu recomendo bastante, principalmente se você quer ficar um pouquinho mais longe da parte de programação e essas coisas. Como é que a gente faz então para a gente instalar o ESP Home, caso você não tenha? Do mesmo jeito que a gente integrou outras coisas, a gente vai vir aqui no Add-on Store e vocês vão pegar esse link aqui que eu vou colocar na descrição, que está aqui, e vocês vão adicionar aqui nesse Add New. Como eu já fiz isso, já está aparecendo aqui. Quando vocês fizerem isso e apertarem Enter aí, apertar Add, vocês vão ver que vai aparecer uma coluna a mais aqui, aliás, uma linha a mais aqui de add-ons que você pode colocar, no caso, para o ESP Home. Você vai clicar aqui no ESP Home e você vai apertar Instalar, e aí depois você vai apertar Start. Se vocês já tiverem com a atualização do Home Assistant para 0.94 ou superior, vocês podem colocar aqui no sidebar. Se não, vocês simplesmente clicam aqui no Open UI. E aí, quando vocês entrarem nisso, vocês vão se deparar com essa telinha aqui. No caso, na de vocês não vai ter nada porque vocês não tem nenhum, mas como eu já fiz um desses sensores, eu tenho aqui um dos sensores já colocado. E aí vocês vão apertar um maisinho aqui, para vocês poderem criar o seu novo sensor. Aqui eles vão pedir para você colocar um nome, tem que ser tudo em minúsculo, e se você quiser separar as palavras, você pode fazer isso por um underline. Eu vou chamar o meu de sensor 1, já que eu não tenho ainda denominação de onde ele vai ficar, porque vai ser para casa nova. Dou um continue aqui. E aqui vocês vão colocar qual que é o tipo de placa aí que vocês têm. Como eu disse, vocês têm acesso a muitas placas aqui, ó. Não é só a Node MCU. Então, se vocês encontrarem uma que está mais em conta, um microcontrolador aí que seja de preferência de vocês podem escolher. Eu, no meu caso, comprei Node MCU. Então, eu vou colocar ela aqui, dar um continue. E aí aqui vocês vão colocar o Wi-Fi de vocês, né? O nome do Wi-Fi e a senha. Eu vou passar essa parte aqui para não aparecer a minha senha. E aí, por último, vocês podem colocar aqui um password para futuras atualizações over the air. Se você tiver com medo de alguém te hackear, você pode colocar um password. E aí vocês vão apertar Continue. E no final vocês dão Submit aqui. Aí beleza, você tem como escolher a forma de você fazer o upload. No caso ainda a gente não tem nenhuma forma de fazer o upload. O que eu gosto de fazer, eu prefiro flashar o meu no Windows e eu vou mostrar assim. Só que é possível você conectar o seu Node MCU no seu Raspberry Pi e ele deveria aparecer aqui como COM port. E você pode escolher e fazer o upload do seu firmware direto por aí. Só que como eu confio mais no meu Windows, né, do que sobrecarregar o meu Raspberry Pi, o que eu vou fazer é eu vou compilar o binário. E simplesmente eu vou dar um upload nele a partir da minha porta USB. Se vocês quiserem fazer uma build aí para vocês poderem instalar a partir da sua USB, vocês podem dar um compile com o que vocês têm até agora, antes da gente adicionar qualquer coisa. E ele vai compilar e vai gerar uma build aí que você pode fazer o flash do seu carinha aí. E uma vez que terminou a build, vocês podem dar um download binary aqui. Vocês dão um download binary e vocês vão receber aí seu binário. Aí para prosseguir a gente precisa do seguinte, a gente precisa do Python 2.7 instalado, se vocês quiserem continuar pelo computador. Então vocês procuram aí Python 2.7 download. Vocês baixam e instalam. E aí uma outra coisa que vocês têm que fazer também é adicionar a pasta onde ela foi instalada para o seu path. Se vocês não souberem fazer isso, vocês podem apertar o botão Windows aí, procurar por Environment Variables, vocês vão clicar aqui e aí vocês adicionam no seu path uma nova variável, no meu caso aqui c:/python27, que é o lugar onde está o Python. Dessa forma vocês vão poder fazer aí o flash. Aí eu conectei aqui o meu sensor pela USB. Vocês podem descobrir qual que é a porta dele indo para o Device Manager e dando uma olhada nas suas portas.
E aí o meu está no COM6. Vou guardar esse número aí. Aí vocês vão abrir a linha de comando, aí vocês vão ir até o seu diretório do Python 2.7. Vocês vão entrar na pasta scripts. Aí vocês vão colocar esse comandinho aqui, ó. pip install esp tools. Vocês vão bater um enter. Ele vai fazer a instalação desse componente que a gente precisa para poder fazer o flasheamento. Uma vez que vocês tiverem isso pronto, vocês vão rodar essa linha aqui, trocando a sua porta aí pela porta que vocês tiverem. Vão bater um enter, ele vai apagar o firmware atual que tem no seu Node MCU para a gente colocar o novo. Daí o que eu gosto de fazer é colocar o meu binário dentro da pasta script só para ficar fácil da gente digitar ele na linha de comando. Eu dou um Ctrl X aqui nele, vou lá na minha pasta do Python, dentro de scripts. E aí eu coloco o meu firmware e eu substituo pelo nome FM para também ficar mais fácil ainda para fazer o próxima linha de comando. Daí a próxima linha que vocês vão rodar é essa linha aqui, tomando cuidado aí que no "-fm" é um tipo que depende da sua placa, e também o próximo, que é o "-fs", que é o tamanho da memória aí, também varia de acordo com a placa que você tem, então toma esse cuidadinho aí. Ou vocês podem fazer pelo próprio Home Assistant, que ele vai tomar conta disso daí para você. E aí você vai flashear o novo firmware. A partir desse momento, o seu Node MCU vai ser conectado aí pela internet, no Wi-Fi, e você não precisa mais fazer esse flasheamento pelo cabo, você pode fazer diretamente pelo Wi-Fi. Quando vocês voltarem aqui, você vai ver que o seu sensor que estava offline vai se tornar online em algum momento. Aí ficou online, agora ele já está apto a receber uploads aí over the air. E agora é a hora de a gente começar a adicionar os nossos componentes. Se a gente vier aqui no Edit, vocês vão ver que é aqui que a gente coloca nossos sensores. A gente descreve como é que eles são e que porta que eles usam, de forma que a gente consegue fazer com que esses sensores funcionem. Eu tenho aqui, para esse caso específico do meu, com esses 3 sensores, toda a descrição dele, a gente vai ver ele devagarinho agora. Então aí a gente tem o nosso sensor, né, o nosso primeiro sensor, DHT. Aqui a gente vai escolher o pino não é o D7. Nosso sensor de THD é o nosso DHT, desculpa, é o nosso sensor de temperatura. Vocês vão colocar no pino de dados, o pino que vocês colocaram de dados para o seu sensor de temperatura. No caso do meu, eu coloquei o pino D5. Então aqui a gente vai trocar de D7 para D5. O modelo, vocês vão colocar o modelo que vocês compraram. Se vocês compraram o mesmo que o meu, é esse mesmo aqui. E aqui vocês podem colocar um nome para ele. Eu vou colocar sensor 1. Sense Node Temp. Ficar aí registrado para uma próxima vez. Aí no update interval vocês podem colocar o tempo que vocês quiserem. Pode ser 60 segundos, 30, a frequência que vocês quiserem de update aí de temperatura. Lembrando que quanto mais rápido vocês põem, mais energia vai consumir. Depois a gente tem aí nossa plataforma aí de controle de luz. No caso do meu específico, a plataforma é ADC, que é o meu tipo de sensor. O pino obrigatoriamente tem que ser o A0. Aí você coloca o nome aí, sensor 1 Lux Sensor, a unidade de medida, e aí a gente tem uma formulinha que foi fornecida pelo próprio ESP-ROM, de alguém que já fez esse cálculo aqui de qual que é a resistência que converte para lux aí. Como próximo a gente tem o sensor de movimento, do tipo GPIO. E aí a mesma coisa com pino, vocês vão dar uma olhadinha em que pino que está conectado ao seu cabo de dados. O meu por acaso está no D8. E o nome eu vou colocar Sensor 1 Sense Node Motion. E aí o resto que está aqui são coisas necessárias aí para funcionar o nosso sensor.
dá um save. Clique em Validate aqui para a gente ver se nosso código está certinho. Aí vocês conferem que não tem nada de errado aí. E vocês podem dar um upload, que ele vai compilar e subir para o seu Node MCU. Seu novo firmware com tudo funcionando. E aí, se tudo deu certo, se vocês conseguiram fazer o seu sensor funcionar, vocês vão ver aqui, ó, eu estou passando a mão na frente do meu sensor de movimento, ele está funcionando. Vamos ver os outros sensores que vão atualizar daqui a pouquinho. Esse tem uma atualização de temperatura, 28 graus, 56% de umidade. E aí vocês também têm uma atualização de luz. E temos aí todos os nossos sensores funcionando perfeitamente. Para a gente configurar, como é que a gente faz? A gente vai vir clicar aqui em configurações. Vocês vão vir em integração, apertar o maisinho aqui que a gente tem aqui do lado, procurar por ESP Home e colocar o IP que vocês reservaram para o seu novo sensor. E aí vocês vão apertar Submit. E aí quando vocês clicarem em Submit, vocês vão ver que vocês têm aqui os 4 sensores detectando aí presença, etc. Olha lá, presença sendo detectada. Vocês clicam aqui, vocês veem quanto que está a umidade atual, quanto de luz, e aí vocês podem usar para fazer suas automações aí do jeito que vocês quiserem. E agora a gente vai para a webcam aqui para ficar um pouquinho mais fácil o setup. A gente vai transformar essa coisa feia aqui em um negocinho mais bonito. Deixa ele aqui dentro. Um pouquinho de cola quente e um Tetris e vamos ver o resultado final. E aí, com um pouquinho de Tetris carinho, ele fechadinho aqui, pronto para ligar. Ligado no USB. Vamos conferir se ele ainda está inteiro, funcionando. Vamos ver se ele vai ficar online aqui. E sucesso aí, ó, funcionando. E é isso aí, galera, ficamos por aí, termina aqui na webcam, já é 00:05 aqui. Terminamos de fazer nosso sensor de maneira, ó, baratinha, para vocês que querem fazer uma automação aí com um pouco mais de inteligência, manter o seu ambiente controlado. Então aquele pedido de sempre, inscrever, dar aquele like, vai falando pra galera aí, vai juntando o pessoal pra gente fazer cada vez mais desses projetinhos aqui bem interessantes. Tem mais 2 Node MCU aí que estão escalados para virar uma luz inteligente aí que vai responder conforme a música. A gente vai fazer o mesmo processo, vai filmar tudo, vai explicar como fazer. Então a gente se vê na próxima aí. Falou!